meus caros amigos e amigas. Dica número 3 aqui de história. Professor Musulão aqui quem fala. Hoje nós vamos falar aqui de período entre guerras. Que período é esse? É o período que vai de 1918 a 1939. Esse período, em vez de falar em datas, eu posso falar o seguinte: ele vai do final da Primeira Guerra Mundial até o começo da Segunda Guerra Mundial, né? Por sinal, tem um documentário muito bom disponível na Netflix, e talvez você ache por aí em outro lugar, chamado A Segunda Guerra em Cores, dirigido e narrado pelo Werner Herzog, esse diretor alemão aí. Acho que é ele, se eu não estou enganado, né? Caberia pesquisar, mas não pesquisei, estou jogando aqui e depois vocês veem, vocês confiram. Mas é muito massa, ele é uma obra-prima, porque ele pega fontes, ele pega os vídeos reais gravados, originalmente em preto e branco, e ele passa aí por essa tecnologia de colorização, e aí, pô, você vai vendo todo ali o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, desde os antecedentes até o final e as suas consequências, né? Com vídeos coloridos, você vê os soldados, você vê Hitler, você vê Mussolini, você vê os aviões jogando bomba, os tanques, pá, é bem legal. Enfim, tá aí. Gente, esse período entre guerras você pode dividir ele em duas partes, ou dois blocos aí. O primeiro bloco é a década de 20. Na verdade começa ali em 18, né, e vai até 29. Mas então você resume em década de 20. O segundo bloco é a década de 30. Vai de 29, 1930, até 39, que é quando vai estourar a Segunda Guerra Mundial. A primeira parte, a década de 20, ela é marcada pela vida, né, pelo florescimento. Ela é tipo uma primavera, assim, durou uma década. Ela é o enriquecimento, ela é a era do jazz, é muita festa, muita farra, tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo assim, nos países ricos, nos países que se tornam potências, né, no centro do capitalismo mundial. E aí, para resumir, quem são esses países? Os países do oeste europeu e os Estados Unidos da América e agregados, beleza? Então eu estou me referindo a Estados Unidos, aí agregados, né, vamos dizer assim, ex-colônias inglesas, tipo Austrália, Canadá, mas também ali aquelas potências europeias, é o Império Britânico, né, que está dentro aí a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália e os agregados ali, beleza? Esses países, eles têm grana e eles têm poder, eles têm influência, né? Nesse momento do período entre guerras, como que está o mundo aí? Você tem ainda, né, nesses loucos anos 20, né, superprodução de tudo, a galera investindo bastante e tal. Você tem os Estados Unidos se tornando uma grande potência econômica mundial. É econômica, não é militar ainda. Porque a militar ainda é o Império Britânico, especialmente pela sua frota, pela sua marinha, né, e pelo seu exército bem treinado, capacitado, pelos investimentos que tem ali e tal. Beleza. Mas os Estados Unidos, por causa da Primeira Guerra Mundial, já vem se tornando a grande potência econômica. O PIB dos Estados Unidos, assim, mais que triplicou nesse período aí, beleza? Em relação aos outros países, inclusive a Grã-Bretanha. Bom, nesses anos 20 você tem aí como grande marca uma superprodução industrial, principalmente dos Estados Unidos. E principalmente porque depois da Primeira Guerra Mundial, até 1925, mais ou menos, a capacidade de produção industrial europeia tinha diminuído, tinha recuado. Fábricas foram destruídas na Primeira Guerra Mundial, né, para resumir toda essa brincadeira aí. E os Estados Unidos venderam muito, produziram muito e venderam muito. E isso gerou uma onda de otimismo. A Alemanha estava cumprindo o Tratado de Versailles, né? E tinha se fundado ali a República de Weimar, com muita transparência, bastante democracia, né? E uma onda de imigração para a Alemanha e tal. Beleza, tá acontecendo isso. Mas depois de 1925, a produção industrial europeia é retomada até certo ponto e volta a haver uma concorrência com os Estados Unidos. Mesmo assim, os Estados Unidos continuam produzindo muito. É ali na década de 20 que a organização social dos Estados Unidos se torna um modelo para o mundo, né? O slogan ali usado é o American Way of Life, né? O estilo de vida americano.
que é simbolizado pela sociedade de consumo. Você produz muito, você consome muito. Consome o quê? Produtos industrializados, produtos também ali, gêneros alimentícios diversos, né? Você tem os grandes mercados, prateleiras cheias, condições de comprar e também muita gente, né, querendo ir para os Estados Unidos. É um afluxo de gente, já que os Estados Unidos simbolizam a terra do enriquecimento pelo seu esforço, pelo seu mérito. Bom, pelo menos esse é o contexto, né? Porém, em 1929 acontece a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, e que vai gerar a Grande Depressão aí. A Grande Depressão, ela afeta enormemente esses países ricos. Afeta os Estados Unidos, que vai demorar uns 3 ou 4, talvez ainda 5 anos para resolver um pouco, né, uma boa parte desses problemas. Problemas de desemprego. Falou em Grande Depressão, você vai ter que lembrar em quê? Em desemprego, né, em falências, empresas sendo fechadas, uma onda de necessidade de empréstimos e a falta de dinheiro, e depois também de uma onda de inflação aí como consequência disso. Quer entender como funciona a Bolsa de Valores? Pergunta nas stories, que aí eu explico, tento dar uma palhinha lá do que eu entendo também, né? A Grande Depressão afeta muito os países europeus, em especial a Alemanha e a República de Weimar. Lá na Alemanha, né, lá na Europa, na verdade, já tem uma onda fascista surgindo, especialmente na Itália, com Benito Mussolini sendo o grande líder desse movimento que virou um partido e que virou o governo da Itália, né, fascista. A ideia do fascismo do Mussolini é ter um grande líder, é ter ali um vínculo do Estado, um Estado forte que cobra muitos impostos e que governa junto com as corporações, as grandes corporações, é ter uma unidade, uma padronização e um militarismo, o uso da violência, censura. O fascismo foi uma ditadura que por sua vez se tornou um regime totalitário, se eu quiser usar aqui o conceito da Hannah Arendt, embora totalitarismo também tenha controvérsias, pode perguntar nas stories, beleza? Na Alemanha, por conta da Grande Depressão, de uma grande inflação, de uma pobreza, de uma miséria que começou a se formar lá, o Partido Comunista, que ainda era visto como uma grande alternativa, né, para a solução de muitos problemas estruturais do país, começou a crescer. As pessoas começaram a botar voto de fé, né, a confiar no Partido Comunista e nas suas propostas. Quando fala em comunismo, os donos das grandes indústrias pensam: eita pega, vão tirar o que é meu. Então esse pessoal assusta, essa galera pira o cabeção. E eles vão encontrar um grande líder ali, né, uma figura para representá-los, para representar o espírito do capitalismo, do trabalho e do lucro. Ali eles vão encontrar então a figura do Adolf Hitler, né, que na década de 20 tinha sido eleito deputado, também tinha sido preso, ele era um cara doido, ele não era um cara super famoso, super querido, mas a galera rica, uma parte rica, industrialista da Alemanha vai injetar grana, vai fazer propaganda pro partido do Hitler, o nazista, e aí Hitler cresce. E aí Hitler é eleito, em algum tempo ele dá um golpe, ele se torna ali então o Führer, né, o grande líder que concentra poderes, chefe de governo, chefe de estado, chanceler, primeiro-ministro, funda o Terceiro Reich, rasga, metaforicamente, mas literalmente na prática, o Tratado de Versailles, e então começa a reformular ali a produção industrial, as políticas econômicas da Alemanha, implanta uma ditadura que também se torna um regime totalitário. Isso está acontecendo nesse período entre guerras. Isso vai causar a Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente o imperialismo interno dentro da Europa, praticado por Hitler. E, por falar em totalitarismo, meus caros, um regime totalitário, em suma, em resumo, ele é aquele regime que ele é uma ditadura, ele censura, ele cerceia, ele cria muitas proibições no espaço público, mas também invade o espaço privado. Os indivíduos no espaço privado perdem sua identidade, até mesmo perdem consciência de quem eles são. Eles passam a ser apenas uma peça desse grande Estado, né, no totalitarismo. Esse nome é mais pensado nesse sentido mesmo. É um governo total. Ele concentra não só a sua ação no espaço público, mas também no espaço privado. Dentro de você, ele entra na sua mente. E fica uma dica de livro aí que explora muito bem isso na ficção, que é o 1984 do George Orwell. Lá tem a questão do grande irmão e da nova língua, que é um instrumento de poder cabuloso, e fica a dica aí.